Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar o estudo de semana passada. Nós começamos o estudo sobre as 5 solas da Reforma Protestante, de acordo com a Bíblia. E hoje nós vamos ler a segunda. Semana passada foi a primeira sola que Martim Lutero disse somente a Escritura, ou seja, só a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a segunda sola, que é somente Cristo, né? Até uma coisa para você entender, você que ainda não tem esse conhecimento com respeito à Reforma Protestante, se teve uma coisa que Martim Lutero não aceitou, foi a distorção da palavra de Deus, a distorção do Evangelho. E dentro das 95 teses dele, essas 5 solas, essas 5 foram a que mais ganharam destaque, que são as principais, né? Falamos semana passada somente a Escritura, hoje vamos falar somente Cristo, e na outra semana a terceira sola. E todas elas dentro da Bíblia, né? Inclusive, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, você que trouxe, no livro de Timóteo. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 5, tá? 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 5. Você que está em casa também, embora você que está em casa, você que está assistindo o culto, você vai conseguir ler com a gente aí, acompanhar a palavra aí no seu vídeo. Vamos lá? 1 Timóteo, eu tinha marcado uma outra passagem aqui, 2:5. Tinha marcado uma outra aqui, mas vamos ficar só nessa mesmo. 1 Timóteo 2:5. Curvem a cabeça, por favor. Ó Deus, nos dá a direção que precisamos. Fale ao nosso coração. Queremos aqui ouvir a sua voz. E que nada tire a nossa atenção. Que nada roube a nossa atenção. Fale conosco, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz. Graças a Deus. Amém. Gente, é o seguinte. Eu vou ler primeiro esse texto para vocês, para você entender por qual razão essa segunda sola da Reforma Protestante é somente a Cristo. O texto diz assim, para você entender, já já a gente vai ler na Bíblia, tá? Esse aqui é um texto que eu separei. Somente Cristo evidencia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu, o caminho que nos leva para o Pai. Por sua morte na cruz, rasgou o véu do santuário, abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. Jesus é o único Salvador, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único Senhor do universo. Diante dele se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ou seja, por qual razão somente a Cristo? Porque o único caminho de salvação é Jesus, não tem outro caminho. Não existe outra forma da pessoa receber salvação que não seja através de Cristo. Lá em Timóteo, vamos ler agora, Timóteo capítulo 2, no verso 5, diz assim, posso ler? Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e quem mais, gente? E os homens.
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Dois pontos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então vamos lá, pessoal. Por qual razão somente a Cristo? Porque Ele é a ponte que nos leva à salvação. Eu vou explicar assim, bem de maneira simples para você entender. Deus colocou o Filho dele na cruz, por amor a nós, por amor ao mundo, para que através dessa oferta na cruz, através desse sacrifício vivo na cruz, nós tivéssemos aí acesso à salvação. Se hoje você, por exemplo, tem acesso a Deus, se hoje você pode falar com Deus, se hoje você pode receber a salvação, é através de quem? Através de Jesus. Não há outro caminho. Não existe outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, existem várias religiões por aí. Cada uma que as pessoas inventam por aí. E não tem outra maneira de ser salvo através de Cristo, através de Jesus. Eu preciso crer naquilo que foi feito na cruz por mim. Eu preciso crer naquilo que Deus colocou na cruz por mim, porque Ele é o único mediador, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia no passado? O sumo sacerdote, ele intermediava, ele quem levava, né, o que a pessoa levava até o tabernáculo, ele que levava o pedido, ou o desejo da pessoa, a oferta da pessoa a Deus. É Ele que intercedia. Mas hoje não precisa, nós não temos mais sumo sacerdote. Aliás, temos um único só. Qual o nome dele? Jesus. Hoje ele, além de ser sumo sacerdote, ele foi a oferta. Coisa que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o sumo sacerdote ele só recebia o animal sacrificado e levava para Deus. Jesus, ele não apenas o sumo sacerdote, ele foi o próprio sacrifício. Então, se hoje você tem a salvação no seu coração, é por Ele. Somente Cristo. Não há outro caminho. Não existe outro Deus. São quantos deuses? É um só. É um só. A Santíssima Trindade são três pessoas em uma só. São três pessoas em uma só. Olha que bacana isso. Olha só. Já expliquei isso aqui uma vez. O Pai planejou. Deus Pai planejou. O Deus Filho, Jesus, executou o plano. E o Espírito Santo, Ele aplica esse plano no nosso coração. Quem te convenceu do pecado? Quem te convenceu de que o mundo não presta? Quem fez você abrir os olhos para Jesus? Foi o Espírito Santo. Amém, pessoal? Então somente Cristo e mais nada. Por exemplo, o que tem que ser o centro no culto? O que tem que ser o centro num culto? Qualquer culto. O centro do culto tem que ser Jesus. O centro do culto não pode ser outra coisa. Não é o pastor, não é o grupo de louvor que a gente tem aqui no domingo, não é o cantor que vem, não é o coral que apresenta, não é a celebração disso nem daquilo. O centro do culto é quem? É Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês já me conhecem a nossa história, mas para vocês que ainda não sabem, quando eu era pastor e não tinha o esclarecimento da graça, do verdadeiro evangelho, eu lembro que eu fiz uma reunião em uma outra instituição, porque a Atos 2
ela veio depois do esclarecimento da graça. Hoje eu conheço a verdade. Hoje o culto é somente Cristo no culto e mais nada. Amém, pessoal? E eu me lembro que quando eu terminei uma reunião, perguntei para minha esposa assim, para a Bruna assim, e aí, o que você achou da reunião? Ela virou para mim e falou para mim assim: Joel, você falou de tudo, só não falou de Jesus. Aquilo para mim foi, e como assim? Você falou disso, falou daquilo, você falou de elemento, falou de barganha, você falou disso, você só não falou de Jesus, você só não falou do que Cristo fez na cruz, você só não falou de Jesus. Então o centro do culto é quem? É Jesus. Amém, pessoal? Você pode ler qualquer passagem bíblica, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todas vão apontar para uma pessoa só: Jesus. Todas. Qual é o plano de Deus? Qual foi o plano que Deus elaborou? Colocar o Filho na cruz. E esse plano começou, a execução desse plano, o plano de redenção, começou de Gênesis 3 para frente, depois da queda do homem. Depois que Adão e Eva caíram, esse plano começou. Então, Êxodo, Levítico e por aí vai, Números, qualquer livro na Bíblia, por mais que se você ler sobre leis mosaicas, todas elas apontam para Jesus, a graça. Somente Cristo e mais nada. Ele é o único mediador. Aí você entende que aquilo que nós pregamos domingo, que as obras de Deus, crer nas obras, não salva ninguém. Não salva. Porque se você perguntar para uma pessoa lá fora: você crê que Deus pode curar você dessa doença incurável? Muitas vão responder para você que sim, ou não é verdade? Mas crer no poder de Deus não salva. Para eu ser salvo, se eu quero ser salvo, eu preciso crer em quem? Em Jesus. E de que maneira crer em Jesus? Esse crer em Jesus é crer naquilo que foi feito por mim na cruz e me entregar a Ele, me lançar a Ele, me atirar a Ele, me jogar diante dEle, dizer para Ele: Deus, está aqui a minha vida. Amém? Ou seja, entenda, existe a fé conquistadora, a fé que só para conquistar isso, aquilo, saúde, bens materiais, bênçãos. E existe a fé salvadora, que só vem de Jesus. Hoje, o cristão verdadeiro, ele não tem apenas a fé conquistadora, porque essa fé conquistadora, todos nós temos, de pedir a Deus a atenção dele com respeito às nossas necessidades, é você interceder por alguém da sua família. E isso é uma fé de querer algo de Deus. Tudo bem, essa fé eu também tenho, todos nós temos, mas a fé salvadora só vem de Jesus. O mundo, quem está no mundo, não pode ter essa fé, só pode receber essa fé salvadora se houver o arrependimento. Se houver o arrependimento, aí sim ele vem com essa fé que salva. Por que eu tenho certeza que eu estou salvo? Porque essa fé salvadora foi colocada aqui dentro. Através de quem? De Jesus. Não foi o pastor que colocou em mim. O pastor naquele dia ele pregou e eu fui, sabe? Não, não foi o pastor. O Espírito Santo colocou essa fé em mim, na pessoa do Senhor Jesus. Está aqui. E ninguém tira. Eu sei que eu fui salvo pela graça, sem apresentar a Ele obras, que foi um grande favor imerecido, e eu sei que foi através de Cristo. Amém, gente? Não há outro caminho. Por isso que Martinho Lutero disse: somente a Cristo. Sabe por que ele falou isso? Um dos motivos que ficavam lá os religiosos, os hipócritas, gritando assim:
garanta um lugar no céu com tanto em dinheiro. Garanta o lugar do seu filho no céu com tanto. O seu marido que morreu, paga tanto para que ele tenha um lugar no céu. As pessoas iam lá, o que você acha que elas faziam? Elas pagavam. O estudo de quarta passada, somente a escritura. Por que o povo dava? Porque o povo não conhecia a verdade. Por isso que as pessoas eram enganadas. E aí, ele veio que somente a Cristo, porque o único que pode salvar, dinheiro não salva. Placa religiosa não salva. Outro dia alguém me perguntou assim: pastor, qual a igreja que eu posso ir para buscar a minha salvação? Sabe o que eu respondi? Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Você vai à igreja para você se alimentar da palavra, para você congregar, para você desfrutar da comunhão com os outros, porque é bíblico. Congregar é bíblico. Agora, igreja não salva ninguém. Como diz o outro, se a placa salvasse alguém, não ficaria do lado de fora. Entende? Quem salva? Jesus. Pode ter uma placa aqui, mas aqui dentro pode ser um lugar que não fala de Jesus. E aí? Está dando para entender? Ou seja, tem placa, mas quem salva? Jesus. Então ele tem que ser falado somente a Cristo. Somente a Cristo, e não tem outro caminho, somente ele. Amém? Fiquem de pé, por gentileza, gente. Dúvidas sobre isso? Dúvida, gente? Só para fechar o verso 7, se você quiser ler comigo aí, o versículo 7, diz assim, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: para isto fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Pronto. O que Paulo quis dizer? Eu fui designado para falar de quem? E pronto, acabou. Esse é o meu chamado e mais nada. É desse que eu vou falar e pronto, acabou. É na verdade e não minto. O que nós vemos nas palavras do apóstolo Paulo? Ele testifica mais uma vez o seguinte: é dele que eu vou falar. E é tão forte isso, gente, que a perseguição dos cristãos não era por causa simplesmente do número de pessoas. Sabe o que eles não aceitavam? Quem que eles aceitavam? Que eles falassem de quem? Eles queriam que falassem de César e de tantos outros, só não falassem de Jesus. Vou dizer uma coisa para vocês: eu não sei o que vai ser desse mundo, mas aos pouquinhos nós cristãos estamos sendo, a nossa liberdade de fé religiosa, ela vai perdendo espaço aos pouquinhos nesse país. Vai chegar um dia, isso pessoal, não é praga não, isso é Bíblia. Vai chegar um dia que a gente vai ter que escolher entre Jesus e esse mundo. Você vê que hoje tem assuntos que eu não posso falar aqui. Você sabia? Tem assuntos que eu não posso falar. Coisas dentro da Bíblia, de Jesus, eu não posso falar. Porque para alguns pode ser um preconceito com outras pessoas. Então, gente, o que eu vejo, só vai até o fim mesmo quem realmente conhece Jesus. Não tem outra explicação. Quem não conhece, quem realmente vive somente a Cristo, vai que somente a Cristo até o fim.
Martim Lutero foi colocado no tribunal, diante dos padres, e eles queriam que ele voltasse atrás nas palavras dele. Queria que ele cancelasse tudo que ele tinha escrito no livro. Sabe o que ele falou? Só vou fazer isso com uma condição: se a Bíblia me apontar que eu estou errado. Fora isso, eu não retiro uma palavra. O que ele quis dizer é o seguinte: se o que eu estou falando está dentro da palavra, vai ficar. Amém, pessoal? Não estava se importando com o que os outros estavam pensando. Era só Jesus e ponto, acabou. Que Jesus seja o centro da sua vida sempre. Amém?